Olá pessoal, tudo bom? De volta aqui para a gente dar continuidade no nosso conteúdo de Química. Estávamos trabalhando com a função óxido, né? E aí vem a pergunta, Beto, a gente já não terminou não? Já não foram muitas aulas? Não, muitas aulas talvez sim, mas terminar a gente não terminou não, tá? Porque olha só, a gente estava trabalhando inicialmente, né, até aqui, a questão de como identificar os óxidos, certo? E a questão da nomenclatura. Então, relembrando, foi exatamente isso aqui. Olhando aqui pelo nosso gráfico, veja, primeiro eu apresentei para vocês, e a gente trabalhou exaustivamente, a classificação dos compostos inorgânicos. Mostrei para vocês, a gente trabalhou, que a gente pode classificar todas as substâncias possíveis ali, certo? Mesclando os átomos da tabela periódica em ácidos, bases, sais e óxidos, que é o que a gente está trabalhando agora. E veja que a questão dos óxidos, né? Desculpa, os óxidos. Veja que a gente tem que identificar simplesmente que são átomos de oxigênio, certo? Ou seja, nada demais, nada de tão diferente. É o átomo de oxigênio ligado a algum outro tipo de átomo. Tá, que outro tipo de átomo, Beto? Bom, aí depende. A gente tem que olhar a tabela periódica e identificar se esse outro átomo que está sendo ligado ao átomo de oxigênio, se ele é um átomo de um não metal, certo? O que está em destaque na nossa tabela periódica. E aí, formar um óxido molecular, ou seja, um composto formado por ligações covalentes, compartilhamento de pares de elétrons, certo? Composto molecular. Ou, de outra forma, se esse outro átomo ligado ao átomo de oxigênio for de algum metal, ou seja, todo o restante aqui nessa nossa tabela periódica, eu vou ter então um óxido iônico, ou seja, um composto formado através da ligação iônica, certo? Eu tenho um átomo de não metal, que é o oxigênio, ele quer receber elétrons, e eu tenho do outro lado metal. Metal quer doar elétrons, então a ligação é uma ligação iônica. Então, formo o meu óxido iônico. E aí, dentro dessas duas únicas possibilidades, a gente viu a questão da nomenclatura, que foi o que a gente até trabalhou em exercícios na aula anterior, certo? Pois bem, a gente trabalhou a identificação, a definição de que são óxidos e a nomenclatura. A gente não trabalhou as propriedades. Então, veja, para a gente o importante é dar nome? Sim, tem lá a sua importância dar o nome. Pelo nome a gente identifica, por exemplo, pessoas, alunos, professores, por exemplo, né, demais objetos. Agora, mais importante do que dar nome é entender as propriedades, a característica de cada um dos objetos que existem na natureza. Lembre-se, química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Tá, é bem bonita a definição, mas o que eu quero saber é o seguinte, a partir do momento que eu tenho uma nova substância, para que ela serve? Como eu posso utilizá-la? Quais são as propriedades dela? Veja, a gente faz comida. Se a minha panela derretesse no calor da chama do fogão, aquela panela não iria servir com aquele metal, aquele material não serviria para isso. Poderia servir para outra coisa, certo? Então essa é a ideia. Já que a gente tem os óxidos, vamos analisar aqui algumas questões, algumas características. Primeiro, interação com água. Pega, por exemplo, esse óxido aqui, certo? Esse óxido é formado por 3 átomos de oxigênio e um átomo de enxofre, certo? Como o átomo de enxofre não é metal, então esse meu óxido é um óxido covalente, certo? Um óxido molecular. Trióxido de enxofre. Se eu pegar essa substância e interagir com a água, ou seja, eu misturar esse óxido com a água, no caso esse aí é um gás, tá? O que eu observo é a formação dessa substância, H2SO4. Colocando aqui o modelinho de Dalton, certo? Para a representação da teoria atômica, os modelos atômicos, eu teria essa seguinte representação. O SO3, representado por um átomo de enxofre, o verde, a bolinha verde, os átomos de oxigênio, as bolinhas vermelhas, e o átomo de hidrogênio, a bolinha cinza. E aí, Beto, mas por que você não está demonstrando o tipo da ligação? Bom, ali são compostos moleculares, a ligação é covalente. Nesse momento, a representação de Dalton, para mim, ela serve. Eu não preciso adentrar e especificar o tipo da ligação, se a ligação é simples, se a ligação é dupla, ou se é uma ligação tripla. Porque o que eu quero evidenciar aqui para vocês, com esse modelo simples de Dalton, é que eu tenho os meus reagentes e esses átomos têm uma conectividade específica
E após essa mistura, essa interação, a conectividade está mudando. Veja que ali, ó, o átomo de oxigênio da água, por exemplo, ele se liga ao átomo de enxofre. Então, eu estou mostrando a representação de Dalton para demonstrar que essa interação caracteriza uma reação química, certo? É o rearranjo dos átomos do reagente para formar os produtos. Vamos pegar, por exemplo, esse outro óxido aqui, CO2, dióxido de carbono, porque é um óxido molecular, carbono é um não metal. E se eu pegar esse gás e borbulhar na água, por exemplo, nessa interação eu vou formar essa substância, H2CO3. E aqui o modelinho de Dalton, posso representar aqui o CO2 com um átomo de carbono, bola preta, os átomos de oxigênio aqui nessas representações sempre bolinha vermelha, tá? E a água? Veja que aqui a reação, ocorre uma reação porque eu tenho um rearranjo. Eu estou reorganizando a conectividade das minhas espécies dos reagentes e formando o meu produto. E aqui, por último, um terceiro exemplo, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, N2O5, é o pentóxido de dinitrogênio. Essa nomenclatura, porque lembre-se, aqui é um composto molecular. A forma de dar nome, eu coloco a quantidade de átomos de oxigênio e coloco a quantidade de átomos do outro átomo do não metal. Essa é a sistemática para dar nome para os óxidos moleculares, certo? Então, pois bem, se eu interagir isso com água, eu tenho como resultado HNO3. Aqui é a representação de Dalton para as duas substâncias e o átomo de nitrogênio aqui na coloração azul, certo? E aqui demonstrando que formam, né, na verdade, aquela espécie HNO3, eu formo duas, né, dada a quantidade de átomos disponíveis no meu reagente. Então veja, o que eu estou mostrando para vocês aqui, eu estou pegando óxidos, certo? E estou interagindo com água e estou vendo que acontece uma reação química. E essa reação química é uma reação que a gente pode dizer de síntese, né? A estrutura da molécula de água se incorpora no meu óxido e me dá uma nova substância, certo? É o padrão que a gente está observando ali e eu estou evidenciando pelo modelo atômico de Dalton. Agora, olha só, se eu pegar essas substâncias e analisar, essas substâncias formadas você já conhece. É o ácido sulfúrico, o ácido carbônico e o ácido nítrico, certo? Esses meus produtos formados, todos são ácidos. Então, veja, eu peguei 3 óxidos, reagi com água e eu formei um produto. E esse meu produto são ácidos, nas 3 reações. Tranquilo? Agora, se eu pegar essas mesmas substâncias, por exemplo, e eu interagir, fazer uma reação, por exemplo, tentar ver se aí tem uma reação com bases. Por exemplo, o SO3. Se eu pegar o SO3, trióxido de enxofre, e reagir ele com essa substância, o hidróxido de sódio, o que eu tenho como resultado é Na2SO4 mais água. Veja, novamente pegando aqui o modelo de Dalton, só para representar as espécies. Veja que aqui agora, como eu tenho um composto iônico, né, o hidróxido de sódio, eu estou representando aqui os átomos de sódio por átomos, aqui as bolinhas aqui mais de coloração dourada, e novamente hidrogênio e oxigênio, né, cinza e vermelho. Veja o seguinte, a parte negativa, o contra-íon, não é um único átomo agora, tá? A parte negativa é aquela pequena estrutura formada por 2 átomos, o átomo de oxigênio ligado ao átomo de hidrogênio, certo? Esse OH, ele todo, certo? Né? Ele possui essa carga negativa, tá? Não é só o átomo de hidrogênio, é só o átomo de oxigênio. Essa carga negativa ou menos pertence a essa estruturazinha formada, essa ligação covalente entre oxigênio e hidrogênio, tá? Colocando aqui para vocês, para a gente sempre lembrar, não perder assim, a visualização. Nós, como químicos, a gente visualiza isso, os átomos, porque eles é que se rearranjam para dar os produtos. Então veja, mostrando aqui a representação então dos produtos formados, certo? Mesma lógica ali com a interação com a água. Vamos olhar aqui então, se a gente pegar o CO2. Reagir ele, por exemplo, com hidróxido de cálcio. Poderia ser outra base, tá? Então veja, acontece uma reação química? Acontece. Eu formo o CaCO3 mais água. E aqui novamente a representação de Dalton, tá? Só para mostrar a reorganização dos átomos do reagente, formando os nossos produtos, tá? Então veja, por último, o N2O5, se eu reagir ele com hidróxido de sódio, né, eu vou formar o NaNO3
mais água. E aqui estão as estruturas de Dalton. Então, veja bem, na mesma sistemática da reação com água, quando eu pego um óxido e reajo ele com água, o que está acontecendo é que ele forma um ácido. Se eu pego agora esse mesmo óxido e reajo ele com uma base, eu vejo que eu tem um padrão de reação. E esse padrão de reação vocês já conhecem. Olha o que eu estou formando. Eu estou formando um sal e água. Sulfato de sódio, carbonato de cálcio, nitrato de sódio. Certo? Então, olha só. Esse padrão de reação vocês conheceram quando vocês fizeram o seguinte. Identificaram o que é um ácido, identificaram o que é uma base, viram que da reação, a interação entre um ácido e uma base, eu formo um sal e água. Tá, Beto, mas agora você está me dizendo que um óxido reagindo com uma base, eu tenho um sal e água? Sim, é o que os experimentos mostram para a gente. Agora, olha só que interessante aqui. Aqui eu formo, com a interação com a água, eu formo um ácido. Não é esse ácido que foi formado que eu estou utilizando aqui, não. Preste atenção, eu estou usando um óxido. Tá? Então, olha só, vamos seguindo aqui. Posso pegar agora, da mesma forma, outros óxidos e ver se esse padrão vai sendo repetido. E eu observo o seguinte. Se eu pegar agora o óxido, né, de cálcio, CaO, e pegar e interagir ele com a água, eu vou observar a reação química. E o que vai estar formando é a substância CaOH2. Está aqui novamente a representação de Dalton, para os meus reagentes, mostrando como é que está sendo formado o meu produto, né? Esse rearranjo, essa recombinação da conectividade dos átomos. Certo? Se eu pegar, por exemplo, o Na2O e reagir isso com água, eu formo uma nova substância, NaOH. Novamente aqui, a representação de Dalton. Veja que essas substâncias vocês conhecem. Vocês conhecem isso aqui como hidróxido de cálcio e hidróxido de sódio, respectivamente. Né? Aí, do 1 e do 2. Então, olha só. Eu estou pegando agora óxido e colocando em água, e eu estou vendo que eu tenho a formação de uma substância básica, hidróxidos. Certo? Mas, continuando aqui a analogia, se eu pegar essas mesmas substâncias, pegar, por exemplo, o óxido de cálcio, e pegar e interagir ele agora com um ácido, certo? Não com uma base, com um ácido. Eu estou pegando o óxido e agora interagindo com um ácido. Por exemplo, o ácido nítrico. Eu observo que eu vou ter a formação de um produto, CaNO3, mais água. Está aqui a estrutura dos nossos reagentes e dos nossos respectivos produtos. Se eu pegar a segunda substância, o óxido de sódio, e interagir, né, com ácido sulfúrico, eu vou ver que forma uma reação química. Por que uma reação química, Beto? Porque eu formo novos produtos. O Na2SO4 mais água. E aqui é a estrutura dos reagentes e nossos produtos. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Eu estou formando um sal e água. E essa reação, como a gente acabou de ver anteriormente, e eu expliquei das aulas anteriores, se eu reagir um ácido com uma base, eu tenho sal e água. Eu estava mostrando para vocês ali anteriormente que determinados óxidos, quando reagem com base, eu vou ter um sal e água. Agora eu estou mostrando que outros óxidos, quando reagem com ácido, também formam sal e formam água. Mas veja bem, eu não comecei interagindo eles com água. Então o que a gente tira como conclusão é que as propriedades químicas, essas características dos óxidos, levam à seguinte conclusão. Eu tenho óxidos que podem ser caracterizados como ácidos. Veja bem, os primeiros, quando eu coloquei em água, eu não gerei um ácido? Não é que ele era um ácido naquele momento, ele gerou um ácido, certo? Aqueles óxidos, em contato com a água, produziram ácidos. Esses mesmos óxidos, quando eu reagi com base, formaram sal e água. Ou seja, esses óxidos possuem características de ácidos. Porque senão, quando ele reagisse com a base, ele não ia formar o sal e a água. Poderia continuar formando o ácido quando ele se misturasse com a água. Mas ele reagiu com a base, formando sal e água. Então a gente caracteriza esses óxidos como óxidos ácidos. E aqui alguns exemplos, né, que foi o que a gente utilizou.
E aí a gente tem que entender, Beto, e eu vou ter que decorar, como é que eu vou saber isso? Olha, dá uma analisada aqui. Todos esses óxidos ácidos são óxidos formados pelo oxigênio e outro átomo de não metal. Não metal. Então, todos os nossos óxidos ácidos vão ser óxidos moleculares, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Beto, mas e se for então um óxido, né, iônico, formado então oxigênio com metal? Bom, isso aí foi o que a gente identificou como os óxidos básicos, certo? Pela mesma explicação, a mesma lógica, tá? Então, olha só, eu peguei um óxido, coloquei em água. Ele me gerou, ele me forneceu uma base. Isso não quer dizer que ele é uma base, quer dizer que ele fornece, ele pode produzir. A partir dele a gente obtém uma base. Agora, quando eu pego esse mesmo óxido e reajo ele com um ácido, eu vi um comportamento reacional que a gente já conhecia. Ele formou um sal e água. Então, ou seja, a partir daí sim eu posso dizer que esse óxido ele é um óxido de características e propriedades básicas, porque ele está reagindo com um ácido, ele está me fornecendo sal e água, certo? Então, ou seja, o que eu identifico aqui no padrão? Eu identifico que todos esses óxidos básicos, os átomos ligados ao átomo de oxigênio, são átomos de metais, certo? Então, eu posso classificar como regra geral isso. Os óxidos ácidos são formados por oxigênio e os não metais. O que é um óxido básico? É formado pelo oxigênio mais um metal. Beto, mas eu estou observando que tem ali alguns asteriscos ali, né? Asterístico, né? É para indicar que tem exceções. E aí as exceções a gente tem que entender e aprender também. Mas no caso aqui é bem simples, porque olha só, no caso aqui ó, dos metais, é porque são somente os metais alcalinos e alcalinos terrosos, ou seja, família 1 e família 2, certo? Esses vão ser óxidos básicos, certo? Beto, e lá do lado dos óxidos ácidos? Bom, lá é o seguinte, a gente tem 3 exceções extremamente importantes. CO, NO e N2O. Tá, e por que eles são extremamente importantes, né? Porque são somente esses 3 óxidos moleculares que eles não são óxidos ácidos, tá? Não são óxidos ácidos. Ah, Beto, beleza, então eles são exceções porque eles são óxidos básicos? Não, eles são óxidos neutros. Roberto, como assim? Já estava um pouco complicada essa parte. Então, olha só, o que acontece é o seguinte, esses óxidos neutros tem que decorar. Beto, mas assim, o que significa ele ser neutro? Significa que esses óxidos, quando misturado com a água, eles não formam nem base, nem ácido. Não formam, certo? Esses mesmos óxidos, se eu reagir com ácido ou reagir com base, eles não vão fornecer como produtos um sal e água. Não vão, tá? Então, ou seja, são óxidos, mas não são nem ácidos nem base. Então, são neutros, tá? Certo? Então, é isso que a gente tem que entender aqui em relação às propriedades dos nossos óxidos. Que existem óxidos ácidos, básicos e neutros. Tá, Beto, e assim, isso é cobrado em prova? Em prova é cobrado e é cobrado bastante, tá? Vocês vão fazer vestibular, vocês vão fazer concurso em Caio Química, isso é cobrado e é cobrado essas características aqui. Tá, Beto, e para a vida da gente, o que é importante? Olha só, tem um óxido aqui muito importante que a gente vê o tempo todo, né? CO2, que é problemas ambientais, inclusive em questão do efeito estufa. A questão é, o CO2, por ser um óxido ácido, ele contribui também, uma grande quantidade dele na nossa atmosfera, para a chuva ácida. Não uma quantidade tão grande quanto essa espécie aqui, ó, SO3. Essa espécie, em contato com água, não forma um ácido sulfúrico. E aí que vem, os nossos combustíveis fósseis, derivados do petróleo, possuem uma alta quantidade de compostos de enxofre. E aí na gasolina, e aí no diesel, no querosene de aviação, e tudo que a gente utiliza de derivados de produtos de origem fóssil, né, os nossos combustíveis, na queima, por exemplo, né, que a gasolina está sendo queimada no motor do carro, né, libera-se muito resíduo SO2, SO3, e isso vai para a atmosfera. Em contato com a umidade, a água, a chuva, isso vira chuva ácida. Então a gente tem um problema ambiental muito grande,
porque a gente utiliza muitos combustíveis fósseis. Não é um carro ou dois, são milhões e milhões de carros no mundo inteiro. Fora as outras áreas em que a gente utiliza combustíveis fósseis, né, o petróleo. Vocês vão ter, claro, lógico, uma aula um pouco mais específica para a gente abordar questões ambientais em relação a esses óxidos. Por isso que a gente precisa entender um pouco a teoria para entender como é que isso se aplica no nosso dia a dia. Então, assim, é claro, países que se utilizam muito de combustíveis fósseis, países muito industrializados, que não têm um controle dessas emissões gasosas, a poluição atmosférica é muito grande. E uma consequência muito elevada é a acidez na chuva. Então, isso corrói, por exemplo, pintura do carro, as pinturas e a superfície das casas em gerais, os monumentos históricos, né, que ficam ao ar livre com a degradação pela chuva, assim, em muitos locais, muitas cidades, muitos monumentos já se desfiguraram por completo, certo? Por conta da degradação pela chuva ácida. E aí você tem a contaminação dos solos, aí você tem todo um prejuízo em relação à agricultura. Então tá vendo que tudo se relaciona? O único problema, eu vejo, da química é que primeiro a gente precisa entender muita parte de conteúdo para a gente entender as consequências e a aplicação, certo? Então a gente precisa reunir um pouco desses conteúdos para a gente entender o que está acontecendo. Então veja, qual é o problema e o que foi resolvido? Vocês já devem ter ouvido falar, carro tem catalisador no carburador do carro. E por isso que os carros hoje em dia, eles possuem dois tipos de sonda. Uma sonda na entrada do combustível e uma na saída, para monitorar a combustão, né, do combustível no motor por conta do catalisador. Se uma dessas duas sondas der problema, o catalisador estraga. E o catalisador, justamente, a função dele é capturar esses gases nocivos, converter ele em outros gases lá no catalisador, por reações químicas, em gases mais inofensivos, certo? E aí tem-se um mito muito grande que foi criado ao longo, né, dos anos, de que o catalisador aumenta o consumo do carro, porque muda a pressão, a taxa de combustão da gasolina no motor, e por isso o carro fica menos econômico. Muita gente, inclusive, chega ao absurdo de mandar tirar o catalisador do carro. Não tem nada a ver com isso. A função do catalisador é melhorar a queima dos gases que saem direto do motor e pegar e transformar esses gases nocivos em gases menos nocivos ou não nocivos. Não tem nada a ver com o consumo de combustível do carro. E outra coisa, quando uma dessas sondas queima, o que acontece? Como ela não consegue fazer a leitura correta, acaba que a mistura ali de oxigênio e tudo mais acaba estragando o catalisador. E se o catalisador estragar, essa queima, esses gases do efeito estufa, por exemplo, e de acidez da chuva, vai indo para a atmosfera. Entendeu? Então, assim, muita gente, quando essas sondas estragam, simplesmente ignoram. E ao ignorar, elas sim, tá? Comprometem até o consumo do veículo. O catalisador não, tá? Ele pode ser estragado pela sonda. Mas enfim, só estou adiantando que vocês vão ter uma aula específica sobre isso, tá? Essa parte ambiental. Em vários momentos, na verdade, na química. Não só no primeiro ano, mas no segundo ano e no terceiro também, tá? Mas vamos aqui. Vamos pegar aqui e tentar entender aqui, fazer alguns exercícios aqui. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. De acordo com as propriedades dos elementos químicos, podemos classificar como um óxido de natureza alcalina, ou seja, básico, e um óxido de natureza ácida, respectivamente. Então, olha só, o enunciado foi bem claro. Ele diz que existem óxidos básicos e ácidos. E ele dá uma lista. Ele quer saber, naquela ordem, quais são, né? Então, vamos analisar aqui. Primeiro, ele pediu quem? Já que ele está pedindo ali, respectivamente, né? Primeiro, um óxido ácido. Para ser um óxido ácido, tem que ser, então, um metal mais oxigênio, certo? Desculpa, corrijam aqui, tá, pessoal? Vamos voltar aqui, que entrou errado ali a animação. Então, olha só. Para ser uma substância ácida, então tem que ser o átomo de oxigênio ligado a um não metal. Tem que ser um óxido covalente, certo? E aí, quando a gente olha ali nas nossas opções, o que a gente encontra, então, né? Então, ou seja, como ele pediu na ordem, né, vem por último, né, a questão aqui, quem seria a substância ácida. Então, para ser um ácido, tem que ser o átomo de oxigênio ligado a um não metal. Então, quando eu olho nas minhas opções, a segunda coluna ali teria que ser, então, uma substância que apresente, então, um não metal. E quando eu observo, eu vejo o seguinte,
O item C, né, o segundo composto, ele tem metal ligado ao oxigênio. Então não pode ser substância ácida a segunda, né? No item D, a mesma coisa. Eita. Então, na alternativa B, a gente observa que também tem metal. Então, ou seja, essas duas substâncias não poderiam ser substâncias ácidas, né? Porque eu tenho metal, então elas são básicas, na verdade. E aí, no caso, a primeira substância, como o enunciado falou que era na ordem, né, tem que ser a substância básica. E aí, o que eu observo? Para ser um óxido básico, tem que ser metal e oxigênio. E aí sim, na alternativa D, eu tenho que excluir. Por quê? Porque eu tenho ali um não metal, o cloro ligado ao oxigênio. Então esse óxido seria um óxido ácido e não básico. Então, ou seja, só pela formação, pela estrutura dos meus óxidos ácido básico, a alternativa correta, então, tem que ser a alternativa A. É o óxido de cálcio e o trióxido de enxofre, certo? Porque eu tenho o cálcio como metal ligado ao oxigênio, formando um óxido básico, e a segunda substância é o enxofre, né? E como o enxofre ele é um não metal, certo? Eu tenho um óxido, então, ácido. Mais um aqui pra gente. Nas condições ambientes, assinale a opção que contém apenas óxidos neutros. Então, olha só, apenas óxidos neutros. Beto, então, olha só, tinha que decorar mesmo? Tinha, porque foi exatamente o que ele perguntou aqui, aquelas 3 exceções. Mas, se vocês só lembrassem que daquelas exceções são óxidos covalentes moleculares, então qualquer opção aqui que eu tenha metal, eu já poderia excluir, se vocês só lembrassem disso, tá? Então eu já poderia excluir a alternativa A e a alternativa D, porque são óxidos moleculares, formados pelo átomo de oxigênio e um átomo de um não metal. Então aqui já dava para excluir. E se vocês lembrassem que também assim a memória não tivesse tão boa, que dos átomos, né, de não metais, lá, o que a gente tinha lá? Era só carbono e nitrogênio. Então, dá para a gente excluir a alternativa E, só lembrando que era carbono e nitrogênio, os óxidos das exceções. Então, vocês ficavam então aí entre duas alternativas. Mas aí vocês não iam conseguir excluir, né? Então, tem que lembrar quais são essas 3 exceções: monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Por isso que a alternativa correta é a alternativa B, certo? Porque na alternativa C ele colocou todos os óxidos, ó, de nitrogênio. Esqueceu aqui, ó, do monóxido de carbono. Ó. Esse aqui está errado, certo? Então, olha só, pessoal, aqui a gente termina essa parte, então, dessas propriedades dos óxidos ácidos e dos óxidos básicos, identificando que a gente tem as exceções que são os nossos óxidos neutros, tá bom? E aí eu finalizo com vocês essa aula aqui e fico aguardando vocês para a próxima, tá bom? Abração, até mais.